Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos os professores voluntários José Roberto, da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, e Bernardo Norá, da sede Uberaba, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Danilo. Olá, Bernardo. É uma grande honra estar novamente aqui reunido com vocês dois para desenvolvermos algumas considerações filosóficas tão interessantes sobre esse filme. Olá, José Roberto. Olá, Danilo. Grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Espero que a gente possa aí fazer reflexões bastante filosóficas sobre esse filme. Em nossa conversa de hoje, vamos fazer algumas considerações filosóficas sobre o filme Óleo de Lorenzo. Não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, e muito menos trazer aqui verdades absolutas. Vamos conversar, refletir, buscar elementos que o filme nos passa através dessa história real, que tem muita profundidade e nos ensina algo muito bonito sobre a dor, enquanto aquilo que Lorenzo passa como experiência e todos que o envolvem, ao crescimento humano de cada um, a profundidade que cada um se vê envolvido. Enfim, é um filme muito rico do ponto de vista humano e que, sem sombra de dúvidas, nos ensina muito. Nós não vamos abordar o filme do ponto de vista técnico ou cênico, mas sim do ponto de vista filosófico e daquilo que a gente pode aprender e levar para as nossas vidas. Naturalmente que haverá spoilers, pois é um filme de 1992, e para dar início à nossa conversa, eu gostaria que você, José Roberto, fizesse uma breve síntese sobre a história que aborda o filme Óleo de Lorenzo. Sim, Danilo, como você bem colocou, é um filme muito bonito, né? É uma produção de 1992, dirigida pelo diretor George Miller, e ele trata justamente os dramas vividos pelo casal O'Donnell com relação ao seu filho, que começa a ter uma doença que naquela época era extremamente rara, né? Então os O'Donnell, eles vão passar todas as peripécias, todas as aventuras, todo o sofrimento, vamos dizer assim, por conta do filho que é para eles bastante querido e que enfrenta uma situação que é nova para a ciência, para os médicos da época. E nós vamos acompanhando, né, nesse desenvolvimento também ao mesmo tempo todo o sofrimento, toda a responsabilidade que eles vão tomando para si, para que não somente os médicos, para que não somente a ciência possa, de certa maneira, desenvolver essa questão da cura. Então eles mesmos vão assumindo essa responsabilidade pessoal pela autoeducação necessária, né, para dominar um setor, dominar uma área que não é da competência de nenhum dos dois. E tudo isso para que o seu filho tenha uma qualidade de vida, e nós vamos acompanhar justamente as dificuldades que isso envolveu e também os momentos assim de coragem, os momentos de sabe, quando faltam as forças, mas também os momentos de recuperação de forças e principalmente a união entre os dois, né? A união e a busca de contatos que facilitem tanto a vida doméstica, como também no mundo da ciência possibilite rapidamente se encontrar uma cura, porque os efeitos da doença são devastadores, são muito cruéis e muito rápidos também. Basicamente isso, né, Danilo? E daí a gente vai retirar justamente esses elementos filosóficos que você colocou, necessário para todas os nossos cotidianos também, os nossos dramas, as nossas aventuras e os nossos perigos cotidianos. Bom, o filme traz, Bernardo, a doença ALD, que na ocasião era algo raro, e é muito curioso observar todo o processo que o filme traz enquanto o aprendizado sobre a doença, o que ela vai ensinar aos pais, aos O'Donnell, enfim, tem uma série de ensinamentos aí que o filme traz, e a gente pode até considerar uma batalha interior, uma guerra interior, porque aquela cena que é muito marcante do Augusto O'Donnell, que é o pai do menino Lorenzo, quando ele descobre a doença, é muito impactante quando ele está na escada, em desespero. É algo que, quando a gente reflete e traz para a nossa vida, a gente entende um pouco mais da dor humana. Enfim, isso é muito bem retratado no filme. O fato é que o menino descobre a doença quando volta para sua cidade natal, depois de passarem um tempo na África. A professora da escola liga para os pais informando que ele está tendo um comportamento muito estranho, muito irritadiço,
E dessa maneira nós temos o enredo do filme onde as coisas vão começar a se desenvolver. Há muito o que se falar, eu gostaria que você começasse falando sobre a doença em específico e também sobre o que nós podemos aprender desse filme nesses momentos iniciais. Muito bem, Danilo. O filme começa aí na década de 80, baseado numa história real. O aparecimento de uma enfermidade nessa criança, o Lorenzo, que é uma enfermidade rara, uma doença rara. E é uma doença, assim, que pegou, vamos dizer assim, os pais de surpresa. Então, só para a gente entender um pouco, ela é uma doença, né, adrenoleucodistrofia, nessa sigla ADL, nesse nome bastante complexo, uma doença genética, ligado aí através de uma mutação em um dos genes. E o que acontece é que normalmente ela é transmitida pela mulher, transmitida pela mãe, e a mãe não manifesta a doença. Claro, para explicar isso, teríamos que entrar em muitos detalhes assim, mais técnicos, que vai além da proposta de hoje. Mas acontece que é isso, né? Então, provavelmente a mãe, né, a Micaela O'Donnell, recebeu esse gene da sua própria mãe. Então, ou seja, a doença não aparece no campo feminino, e a mãe que tem esse gene, ela tem 50% de chance de fazer com que o seu filho manifeste a doença. Então, normalmente a doença vai manifestar em ser humano, em criança sexo masculino. E, normalmente, nessa fase de 4, 5, 6 anos, é comum aparecer as primeiras manifestações da doença. Então, o que acontece? Essa alteração genética faz com que a criança não tenha uma proteína que leve ao transporte dos ácidos graxos de cadeia longa, tá? Ou seja, ácidos graxos, estamos falando de gordura. Então, o nosso sangue tem vários ácidos graxos. Essas gorduras, elas estão no nosso sangue, seja pela alimentação, seja pela produção do próprio organismo, tá? Então, o que acontece? Como não existe o transporte adequado, a metabolização adequada desses ácidos graxos de cadeia longa, eles vão se acumulando no organismo e vão gerando danos no sistema nervoso e na glândula adrenal. No sistema nervoso, vai afetar principalmente a substância branca do cérebro e a destruição da bainha de mielina dos neurônios. Então, ou seja, como afeta a substância branca, por isso vem esse nome leuco. Esse leuco quer dizer branco, tá? Em relação a isso. Enfim, e aí, como afeta os neurônios, a bainha de mielina, ou seja, acaba danificando os impulsos elétricos do sistema nervoso e afetando o sistema nervoso central, aí vai vir todas as manifestações da doença. Tá? Ou seja, perda de visão, perda de fala, perda de audição, perda do tônus muscular, paralisia, enfim. Aí é uma doença considerada degenerativa e incurável. Então é uma doença rara e que na própria época ela era recém-descoberta. Tá? Então era um diagnóstico difícil, normalmente era feito tardiamente, né, quando os sintomas mais importantes aparecem. Então aí no filme a criança começa a ter um comportamento irritado, parece que não consegue ouvir. Na verdade, não tinha nenhum problema no ouvido. É simplesmente o cérebro que já não conseguia mais processar o som que o ouvido recebia. É bem dramático o filme no sentido de mostrar uma doença degenerativa numa criança, né? E os sintomas e toda a dor que isso gera, o sofrimento que isso gera na família, na própria criança, enfim. Por outro lado, né, como você falou, poxa, é um filme muito bonito. Então é interessante, quando a gente estuda na filosofia, em Platão, em Plotino, o que é o belo, o que é a beleza, a gente estuda a beleza não está nas formas. Ou seja, se a gente se apega, ou seja, à doença, a esse processo de degeneração, realmente é algo doloroso. Porém, o filme é bonito em função das ideias que ele vai transmitir, né? Ou seja,
o esforço de superação, essa guerra interior de não se deixar, né, abater pelas dificuldades, tá? Então aí é já uma reflexão interessante aí para a gente entender porque o filme é bonito. É pela mensagem, pelas ideias, pelos valores que ele vai transmitir. E que não é só um filme, né? Realmente é um fato que aconteceu. Eu até queria pedir um esclarecimento aí para o Bernardo, né? Porque o filme nos dá a entender que é uma doença bastante cruel e que em poucos anos, inclusive, ela vai desligando as funções conscientes das crianças, né? Mas em alguns poucos anos, inclusive, né? 2 anos, 5 anos, 6 anos, leva inevitavelmente aí ao falecimento, né? Queria realmente que o Bernardo ele esclarecesse se realmente essa doença ela é tão daninha e fatal, assim como o filme nos coloca. Isso mesmo. Então é uma doença que realmente se manifesta aí nesses anos de vida, né, bem cedo, né, 4, 5, 6 anos, e realmente a cada ano é uma degeneração muito grave, então de tal maneira que ali quando ele descobre já tem uma expectativa de, sei lá, daqui uns 5 anos, normalmente, a pessoa já está, criança completamente vegetativa e fica suscetível a alguma complicação que pode acontecer em função disso, né? Então, a pessoa vai perdendo, vamos dizer assim, vai paralisando uma série de movimentos de musculaturas e de funções fisiológicas naturais do organismo que aí, de repente, dá margem a alguma complicação e que realmente acaba levando aí ao óbito essa criança. Então, principalmente naquela época, a expectativa de vida, né, realmente era pequena. E o filme vai mostrar, né, uma outra história em relação ao Lorenzo, diferente das demais crianças, porque o Lorenzo foi, se não me engano, né, viveu até os 30 anos. Já nessa cena, né, do Nick Nolte na escadaria, né, Danilo, a gente já tem uma ideia do que realmente, em termos de pai, em termos de mãe, o que isso é de sofrimento para eles, né? Eu já acho essa aí para mim o filme meio que começa aí, né? E chega um determinado momento em que os tratamentos a que o Lorenzo é submetido, né, na verdade assim, né, não são nem tratamentos. Eu até depois queria que o Dr. Bernardo aí ele esclarecesse um pouco melhor essa questão, né? Mas na verdade, o Lorenzo é um dos meninos, né, que nessa época eles são submetidos mais a uma experiência, porque não se sabe muito bem como combater esse mal, como exatamente isso acontece. E diante de todo esse sofrimento do Lorenzo, nós vemos que o Augusto chega justamente para Micaela, a sua esposa, né, e propõe que parece que eles são bastante meticulosos com relação às coisas, né? Então ele lembra que uma vez quando eles fizeram umas férias, eles pesquisaram tudo a respeito do lugar onde eles iam tirar as férias, né? Onde eles iam ficar, que condução que eles iam tomar, que lugares que eles iriam visitar. E justamente nisso, né, ele abraça essa responsabilidade de não deixar simplesmente para os cientistas, de não deixar simplesmente para os médicos, para os pesquisadores, essa responsabilidade. Eu acho muito bonita, né, o diálogo que ele tem, porque ele diz justamente isso: não devemos deixar o nosso filho padecer pela nossa ignorância. Então, tanto ele, né, como a Micaela começam a fazer pesquisas, vão se aprofundando, e como você mesmo bem lembrou, né, não é uma época fácil de pesquisar, estudar e aprofundar os conhecimentos, mas eles vão assumindo isso aí muito pela relação, pelo amor, pelo filho que eles têm, né, e um senso de responsabilidade que eu acho assim, bastante exemplar, bastante, sabe, verídico. Nós talvez não vejamos isso com tanta frequência no nosso dia a dia, mas é algo que podemos ver, né, pode ser desenvolvido, pode ser trabalhado, e isso é algo muito bonito aí no filme. A gente percebe que inicialmente não há muita esperança. Inicialmente os tratamentos da época não são efetivos, são muito paliativos, né? Trazem poucos resultados. Alguns cuidados com a alimentação, mas também que não trazem resultados significativos, no sentido de aumentar a sobrevida. É mais ou menos como se os profissionais de saúde, né, os médicos ali, se veem mais ou menos com
as mãos amarradas, sem muito o que fazer. Enfim, mais ou menos, vamos dizer assim, conformados com essa situação no sentido de, bom, temos que esperar aí a ciência avançar para que a gente possa, no futuro, ter mais condições de ajudar o seu filho. Porém, se os pais decidissem esperar, né, quando chegasse, às vezes, alguma descoberta, alguma novidade científica, já seria tarde, porque realmente a doença avança, é degenerativa. O que significa falar que é degenerativa? Ou seja, que aquele dano que aparece, aquele sintoma, aquela lesão, uma vez que aparece, não é recuperado, né? E aí a gente vê justamente que eles não vão aceitar isso, que eles vão querer ter uma atitude, uma iniciativa, começar a estudar a doença, a fisiologia, o metabolismo, enfim, e tentar achar respostas. Então a gente vê que eles vão enfrentando várias dificuldades, porque uma coisa é você querer realmente, né, encontrar uma resposta. Muitas pessoas querem, né, respostas, procurar soluções para os seus problemas, mas poucas vão ter, né, a perseverança necessária para seguir em frente. Então, ou seja, não basta essa boa vontade, não basta essa boa intenção. E o filme vai retratando todas essas dificuldades, o próprio convívio diário com a doença, o difícil acesso à comunidade científica, a própria rigidez, a dificuldade em querer mudar, em querer ver outra perspectiva em relação à doença. Ou seja, é uma doença rara, afeta poucas pessoas. Então, como você vai ter muitos recursos financeiros para investir em pesquisas, algo que vai afetar a vida de poucas crianças, né? Mas está afetando a criança dele, né? Então, enfim, realmente a virtude da perseverança, ela não é simplesmente tentar, né? Mas é tentar com alto grau de querer, e realmente aí eles vão conseguindo resultados. É bem a ideia do espírito heróico, né? Se o covarde cai e não se levanta, o herói pode cair 1000 vezes, mas se levanta 1001 vezes. Não é que eles não vão errar, não vão ter conflitos, vão ter problemas. Então, eu acho que o espírito heróico deles é justamente essa perseverança, essa capacidade não só de seguir em frente, mas de, quando cometer erros, se corrigir. E esse é o espírito filosófico que a gente entende na filosofia através dos ensinamentos que a gente estuda. Agora, temos 2 pontos muito importantes no filme. O primeiro deles é a Fundação ALD, cujos pais também perderam um filho, e eles sabem do caso dos Odoni e vai até eles para ajudá-los. Só que o filme demonstra que eles ficam muito presos ao aspecto geral da doença. Porém, o caso do filho deles é algo raro. Inclusive, há uma outra pessoa na plateia que está na associação durante uma das atividades em conjunto que eles estão fazendo para falar sobre a doença, que também tem um filho com algo semelhante ao Lorenzo, e portanto temos um impasse que vai gerar justamente uma burocracia nas pesquisas, uma série de problemas, e junto a isso uma segunda questão, que é o envolvimento do Augusto Odoni, da sua esposa, da Micaela, nesse processo de pesquisa, de investigação, de encontrar uma solução para a doença ou se aproximar dela. Tanto que há uma cena onde ele afronta o segundo médico e ele questiona os resultados daquilo que eles estão fazendo enquanto pesquisa. Temos também, claro, o interesse todo da indústria, aquela burocracia para fazer a coisa acontecer. Naturalmente que é um processo complexo, mas é interessante observar tudo isso que vem acontecendo, esse empenho do casal de descobrir a cura e da pesquisa, da investigação, do envolvimento científico, de muito conhecimento que eles acabam adquirindo de maneira muito coerente, de maneira científica e prática. Tanto que ele, ao apontar isso para o médico, ele traz ali todo um conhecimento embasado em função das pesquisas que ele e a esposa fizeram. Eu gostaria que vocês falassem dessas cenas e do que nós podemos aprender em relação a isso que o filme nos apresenta. Sim, né, Danilo? Eu acho que algumas circunstâncias aí, né, realmente, como o Bernardo aí está colocando, né, é uma doença nova, ela é difícil e realmente, assim, há todo um contexto aí que a gente vai... Eu achei interessante você ter
trazido à baila essa questão aí da comunidade de pais, né, cujos filhos padecem desse mal, e chegou no momento em que a gente vê um salão cheio desses pais, né, mas ainda não é um número suficiente para que isso, pelo menos segundo o argumento do filme, né, gerasse um interesse para que mais financiamento da solução desse problema fosse aplicada, né? Inclusive, são alguns dos aspectos filosóficos que nós retiramos desse filme, é justamente essa capacidade que os Odonis têm de passar por cima da adversidade, da própria ignorância, né, e irem se inteirando por uma necessidade de urgência, né, uma necessidade muito próxima do coração deles de resolver essa situação, né, de algo interferir para que o filho deles tenha uma qualidade de vida, né? O filho dele possa recuperar alguma coisa ainda do seu estado de criança, do seu estado humano. E é muito interessante, né, Danilo, e o Bernardo sabe também disso, né, nós sabemos disso, e queremos compartilhar que em muitas dessas antigas culturas, os ensinamentos eram justamente para uma preparação para o ser humano, para que quando as situações se tornassem difíceis, né, o indivíduo ele pudesse retirar de dentro de si os elementos necessários para não se deixar simplesmente cambalear perante as circunstâncias, né? Nós vemos isso aí num filme, muitas vezes dá a impressão de que, na realidade, nós não conseguimos verificar esses pequenos atos de heroísmo, mas se existe um filme baseado num fato real, é que, na verdade, o que falta é uma percepção do ser humano de que há pessoas, né, que vivem esses dramas, são dramas muito fortes, e que elas vão desenvolvendo justamente a sua perseverança, a sua coragem, a sua disposição, a sua inteligência, né, vão desenvolvendo a sua inteligência para poder fazer frente às circunstâncias e frente às situações. E de certa maneira, né, Danilo, e também Bernardo aí, né, nós percebemos que as situações de vida hoje estão se tornando mais difíceis e, de certa maneira, exigindo que o ser humano volte a resgatar essa capacidade de se antepor com planejamento, com coragem, com disposição, para desenvolver cada vez mais os seus potenciais latentes, as suas virtudes latentes, né, para que quando as dificuldades se apresentem, nós não nos sintamos desarmados, né, nós não nos sintamos dependentes, nós não nos sintamos quebrados. Claro, né, lembrando sempre aquilo que os filósofos romanos estoicos diziam: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós, né? Nós percebemos que muito do que eles estão desenvolvendo se baseia em pesquisas anteriores, eles dependem muito, né, do que os próprios cientistas da época em que eles estão vivendo isso, estão com boa vontade alguns, com má vontade a outros, com frieza alguns, com um sentido de humanitarismo outros, né? Então, eles se encontram perante de situações em que não necessariamente depende exclusivamente deles, né? Mas nós percebemos que mesmo nesse terreno eles dão um passo a mais, e pouco a pouco eles vão se conquistando nisso, né? Vão aprendendo a lidar com essa situação e com toda a dor que isso representa, mas também com todo o aprendizado que eles vão tendo perante essas situações. Basicamente, o que eu quero dizer é que realmente quando nós passamos por uma situação angustiante, difícil, não é muito fácil. Mas se nós entramos com uma perspectiva de superação e de que podemos com isso despertar muito das nossas potenciais latentes, nós vamos adquirindo experiências, né, que em outras situações, outras circunstâncias igualmente angustiantes, nós vamos atuar com, digamos assim, um degrau mais acima comparado com as situações anteriores. Inicialmente, o seu questionamento aí, Danilo, os pais então vão perceber esse posicionamento, né? Ou seja, não tem tratamento, ainda se conhece pouco em relação à doença, é uma doença que não pode ser tratada. O fato dela não poder ser tratada, nesse momento, não significa que não tenha tratamento. Então, seria muito fácil para os pais terem essa posição: poxa, não tem tratamento. Não é que não tenha tratamento, é que ainda não se conhece o tratamento, ainda não se conhece mais a fundo a doença. Então, algo que talvez iria levar vários anos para ser investigado, eles aceleram todo esse processo.
E sim, há o empecilho econômico, há essa falta de conhecimento, né? Não é só dos pais, mas também da comunidade científica, que não admite essa falta de conhecimento, mas também há essa falta de conhecimento. E os pais também não têm esse conhecimento, então a falta do conhecimento está nos dois lados. Mas eles não vão ficar nessa posição cômoda, não só cômoda, né, mas de se conformar. E, então, sim, tem a dificuldade do investimento, enfim. E eles vão buscando alternativas, vão, inclusive, conseguir fazer um simpósio com a comunidade científica para serem ouvidos. Então, isso realmente é interessante, como eles vão tendo esse espírito de luta e de não se deixar, né, não se conformar, né, não se conformar diante desse estado de não conhecimento. Então, eu acho que tem a ver bem a ideia da filosofia, né? A ideia da filosofia é acelerar o nosso processo de aquisição de conhecimento. Então, eles vão acelerar bastante o processo de aquisição do conhecimento deles e também provocar que, pelo menos, uma parte da comunidade científica saia dessa rigidez e, enfim, acelere esse conhecimento. Claro, não é fácil. Você tem resultados ali experimentais para a ciência, né? Isso precisa de uma metodologia, isso demanda um tempo e eles não querem esperar esse tempo. Então, realmente é um dilema, não é fácil, né? Porque tem esses dois lados da moeda, né? Mas é interessante e é assim que realmente o conhecimento científico vai avançando, né? Através dessas iniciativas, dessas experimentações e, claro, há que se levar em consideração a ética, né? A ética em relação aos seres humanos, enfim. Mas também aí tem todas as virtudes que impulsionaram esse casal aí a provocar essas experimentações no seu próprio filho e buscando sempre um amparo científico realmente para que pudesse ter um benefício não só para o seu próprio filho, mas que isso pudesse ser levado também às outras famílias. E esse ponto é muito importante, Bernardo, porque a gente assistindo ao filme, a gente pode até pensar que há um grau de egoísmo por parte dos O'Donnell em buscar algo apenas para o filho. É natural que, se a gente levar isso por uma experiência prática, nós certamente vamos querer primeiro ajudar o nosso ente querido. O que mostra o filme, na verdade, de uma maneira mais sutil e também profunda, é que eles buscam essa solução para todas as famílias. E há um impasse justamente em função da ONG, que ela fica presa nesse processo burocrático, reforçando o que eu já falei anteriormente, e isso dificulta todo o avanço daquilo que foi feito pelo casal O'Donnell em busca de respostas científicas práticas. E é um dilema, claro, e a gente tem que compreender isso com uma visão mais ampla de tudo aquilo que envolve o filme e a história, mas é muito importante destacar o humanismo e a generosidade que eles desenvolvem, não só pelo amor ao seu filho, mas por todos aqueles que padecem dessa doença degenerativa. Por isso eu acho algo importante a se reforçar e gostaria que vocês falassem mais também sobre essas questões. Esse aspecto realmente também é muito, muito importante. E eu acho que isso até um motor maior, não é verdade, Danilo? Ou seja, se trabalhar só por um ideal de vida pessoal, egoísta, tudo bem, tem uma motivação, mas penso que essa motivação é limitada. Agora, aí eu acho que também entra a ideia do espírito heróico, que a gente fala, quando se pensa em trabalhar em prol de um bem maior do que si mesmo, em prol de um bem comum. Creio que aí vem também uma energia maior, uma vontade maior, né? Um alento maior, uma inspiração maior, e eu acho que até mesmo, vamos dizer assim, o destino, como a gente fala, o karma vai conspirando a favor. Sim, o que eu percebo quando eu vejo esse filme, essa parte aí, né, dos pais reunidos, um grande número de pais reunidos, né, vejo muito a questão de estavam se apoiando de alguma maneira, né? Estavam se apoiando, até mesmo esperando realmente que a classe médica fizesse o seu trabalho, né? Também um pouquinho dos mitos da nossa época, né?
Bernardo, Danilo, porque hoje se tem essa ideia de que a ciência deve dar as respostas para todos os dilemas humanos, né? E a gente percebia realmente, o que mostra um pouco esse filme é que a ciência também estava num começo ainda, estava um pouco perdida também. E os Oldoni, eles eram bastante instruídos, né? Eles eram bastante perseverantes, eles eram bastante autoconscientes de que sim, faziam parte dessa mesma associação, tinham os seus contatos com médicos e pesquisadores, estavam muito em cima aí do que estava acontecendo com Lorenzo, né? Mas eles realmente tomaram um caminho de, vamos dizer assim, eles foram bastante empreendedores, né? E eu achei muito legal aí que o Bernardo lembrou realmente que é o aspecto filosófico do ser humano, né? O ser humano ele consegue viver sobre uma bandeira, uma sociedade, um credo e ainda por cima ser capaz de observar de uma maneira crítica o momento em que ele vive, né? E ir tomando consciência do que ele pode fazer para melhorar a sua situação e melhorar a situação do meio ambiente em que eles vivem, né? Os Odoni realmente eles tinham um drama bastante particular, eles tinham uma certa urgência, mas eles tinham muito desse espírito idealista, né? Eles estavam querendo fazer alguma coisa pensando também em todas as famílias. E é interessante que nós vamos ver que no decorrer da história do ser humano, muitas vezes foram os idealistas, né, que no campo da ciência, no campo da religião, no campo das ciências sociais, foram esses que sempre tomaram a dianteira, muitas vezes a custo da sua própria vida, no campo da arte também, né, para deixar um legado que somente alguns anos ou alguns séculos depois ia ser devidamente valorizado, ia ser devidamente desenvolvido. Eu penso um pouco em Leonardo da Vinci, né? Não tem o mesmo drama da doença, mas Leonardo da Vinci antecipou em muito o século em que ele viveu, pensou em máquinas que a sua época não poderia comportar, mas em algum momento ele só demonstrou que era uma capacidade de observar a natureza e transmutar isso de uma tal maneira que pudesse servir ao homem, né? E realmente, alguns séculos depois, se comprovou a sua genialidade, né, e a sua capacidade. A mesma coisa com relação a Beethoven, né? Parece que tinha algumas músicas de Beethoven que na sua época não soavam bem ao ouvido. E hoje são peças maravilhosas, são só 9 sinfonias, né? Mas ainda assim são peças maravilhosas que, enfim, né? O idealista ele tem essa capacidade de realmente trabalhar pensando no todo, né? Pensando na sociedade como um todo, sem deixar com isso de também ir provendo a sua própria capacidade de sobreviver, de entender o seu tempo, vai se aprofundando em si mesmo. Sem dúvida, José Roberto, é curioso observar como a humanidade demora para aprender certas coisas sobre a genialidade de certos seres humanos, sobre a profundidade que um indivíduo desenvolve num dado momento, as descobertas que ele traz, como Da Vinci, por exemplo. Enfim, o filme também nos ensina isso, porque aquilo que eles descobrem era avançado para o seu tempo e demorou-se a se perceber que eles realmente tinham chegado a um grau de conhecimento mais científico sobre a doença e também de admitir isso de maneira pública, o que também evidencia o filme num dado momento. O que eu gostaria que vocês falassem é sobre a virtude do amor antes de partirmos para o encerramento, porque a gente percebe esse amor dos pais para com o Lorenzo como um impulso de superarem as provas, de superarem a dor da doença e do desconhecido, enfim, de saber entender o processo da vida que lhe estava sendo apresentado através daquela prova tão dura, onde todos aprendem, cada qual à sua maneira, um pouco mais sobre a ideia do amor. Inclusive tem aquela amiga da família, que também tem um filho com a doença, que os ajuda muito, ou seja, o amor como uma potência, como essa força de virtudes, de união, de coesão. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa virtude. Realmente essa ideia do amor, ela é muito, muito importante. A gente percebe que, é claro, o amor pelo seu filho, mas também o amor ali familiar, entre a família, para se manter unida. Porque é fácil falar de amor, mas quando vem as provas, aí realmente ele vai ser testado. E também o amor pela comunidade, pelas outras crianças, outras famílias que também sofrem com essa enfermidade. A gente pode falar pelo amor ao conhecimento,
também é uma forma menos romântica de entender o amor, porque vários momentos eles estão cansados, estão estressados, às vezes se isolam, né, tem os conflitos e mesmo assim tem que seguir investigando. Também a gente pode falar desse amor ao conhecimento que a gente entende filosoficamente falando que faz parte até da natureza humana, né, como é natural o ser humano essa propensão ao saber, ao conhecimento. E lembrando também que Platão fala do amor como uma força de união, partindo não só do amor passional, mas falando de um amor espiritual ou de um amor mesmo cósmico, como uma força que não só une, mas mantém as coisas unidas. Então eu acho que é uma mensagem muito importante de união, porque realmente trabalhando de forma unida, inspirado por essa ideia do amor, realmente nós somamos esforços e conseguimos avançar mais rápido, ou seja, acelerar esse processo do conhecimento, acelerar as descobertas, acelerar o enfrentamento e a superação do sofrimento. Então, com essa força do amor, como união, um amor não só pessoal, mas coletivo, a gente consegue abrir muitas portas. Sim, é verdade, né? A gente está, apesar da confusão ao redor da palavra e do conceito de amor, realmente a gente percebe que é uma força poderosa, principalmente quando a gente volta a buscar nos conceitos dos filósofos, né? O Bernardo aí falou do Platão, que a gente busca sempre ampliar o conhecimento e os estudos nas escolas da Nova Acrópole para resgatar realmente o potencial que o ser humano tem de desenvolver essa capacidade de amor, né? Que não é simplesmente uma virtude, uma qualidade de languidez, né, de espera acontecer, mas é justamente algo que nos ajuda a ficarmos mais fortes. E eu acho muito interessante que esse filme ele acaba unindo duas pontas assim que muitas vezes no cotidiano a gente tem dificuldade de ver, porque demonstra um casal passando por uma situação assim, no mínimo infernal, né? Com toda a urgência para salvar a vida do filho e passando pelas dificuldades que isso vai gerando. A Micaela tem um momento em que, por exemplo, ela se isola de toda a família simplesmente para cuidar melhor do seu filho, né? E se indispõe com uma enfermeira após outra quando ela considera que o tratamento que elas estão dando ao seu filho não é justo. Ou seja, ela tem momentos de ira, tem momentos de irracionalidade. O Augusto também, o Augusto Odoni, ele também tem desses momentos também, mas ainda assim a gente percebe muito a união do casal, né, por conta de um amor que assume a sua própria responsabilidade perante um ao outro, e a gente percebe que isso vai fortalecendo cada vez mais a relação entre eles. E o que foi demonstrado nesse filme, eu vejo muito com o que a gente vê quando a gente estuda esses antigos filósofos, né, que falam que se a gente quer testar a validade de qualquer relacionamento, seja um relacionamento a um ser humano, seja um relacionamento a uma ideia, seja um relacionamento a algo que nós consideramos como válido, né, é provar isso na forja da adversidade. Porque se o sentimento de união, se o sentimento que nos une, ele é real, a forja só vai fazê-lo ficar mais forte. Agora, se é algo baseado em paixão superficial, em alguns elementos que não estejam ainda muito bem aprofundados, né, ele vai se romper. E mesmo que haja o rompimento, né, se há uma mentalidade filosófica de aprendizado, se pega aos pedaços e se forja uma nova corrente, né, para que seja mais forte, ou seja, se aproveita a experiência. E o valor do amor mostrado aí nesse filme, belíssimo, é justamente esse, é aquele que vai se fortalecendo conforme as adversidades vão sendo enfrentadas juntas. E é muito interessante, né, Bernardo e Danilo, não sei se vocês se recordam, mas lá no começo do filme tem aquele poema Swahili, né, que fala justamente sobre essa questão da guerra interior. Só a luta dá sentido à vida. O triunfo ou a derrota estão nas mãos dos deuses. Portanto,
vamos festejar a luta. Justamente mostrando isso, né, que o resultado talvez não dependa de nós. Como a gente vê um pouquinho aí no final do filme, né, realmente eles conseguiram estabilizar a condição do Lorenzo, mas recuperar muito do que ele perdeu, dar início a uma nova luta, né? Então a única certeza da vida, né, pelo menos dentro desse contexto, é a luta. Mas com essa luta, se ela for bem compreendida, ela nos deixa mais fortes em termos de inteligência, em termos de virtudes, em termos da nossa capacidade de amar, de fortalecermos os nossos elos, e o resto realmente aí depende da natureza, né? Bom, agora antes de terminar, tem algumas questões importantes para trazer para os nossos ouvintes, não é? Na vida real, a mãe do Lorenzo, a Micaela, ela falece em junho de 2000 e o Lorenzo, que segundo o filme nos apresenta, após o diagnóstico da doença ALD, ele poderia ter no máximo 2 anos de vida, ele vive até os 30 anos e por fim o seu pai Augusto morre em 2013. Enfim, esse filme é bastante marcante, é profundo, nos ensina muito sobre a dor humana e sobre o amor como força de superação para enfrentar as provas da vida. E embora não tenhamos vivido aquilo que Lorenzo viveu e a sua família também, muito nos ensina a sua história, muito nos inspira a sua história, com essa mensagem profunda de amor, de união, de força, de valores, enfim. Gostaria que vocês deixassem então as suas mensagens finais, falando um pouco sobre aquilo que vocês entendem que é preponderante nessa história e que podemos levar para o nosso coração, para as nossas ações e também para a nossa vida. Esse filme, né, Danilo, assim como outros que a gente acaba selecionando para destacar elementos filosóficos, né, que nós possamos aplicar na nossa vida cotidiana, a mim ele me traz essa ideia justamente da coragem que o ser humano pode desenvolver perante a adversidade para que ele tenha um papel ativo, né, não se sinta simplesmente uma vítima das circunstâncias. E também me lembra, né, algo que a nossa diretora emérita, né, a professora Adélia Guzman, ela desenvolveu muito bem num livro chamado O Herói Cotidiano, num dos textos em que ela diz que se houvesse escritores de talento existem, né? Mas se houvesse um escritor de talento focado em pegar as peripécias do homem cotidiano, da mulher cotidiana, do jovem e da jovem cotidianos, né? Iriam retirar aí exemplos que, numa pedagogia de superação, numa pedagogia de fortalecimento, nos ajudaria a darmos solução a muitos problemas tanto na nossa vida como indivíduos, como também na nossa sociedade, né? Eu acho sempre muito interessante que quando nós visitamos a história de antigas culturas como a Grécia, a Roma, o Egito, né, para não falar de outras também, nós percebemos que, por exemplo, nós não ouvimos falar em delinquência juvenil, nós não ouvimos falar em depressão perante as circunstâncias cotidianas, né? E com certeza também a gente vê nesses estudos que esses povos eles tinham os seus problemas e os indivíduos também tinham as suas complicações e os seus problemas, mas perante o normal da vida, né, a adversidade, eles tinham uma outra maneira de enfocar e de enfrentar essas situações que não lhe deixava sequelas, né? Iam levando a vida como podiam, iam como o Bernardo lembrou em determinado momento, né, iam aplicando a sua pequena parcela de heroísmo e assim iam levando a vida cotidiana. Então, filmes como esse, né, nos trazem essa ideia do tema do heroísmo também, do heroísmo que leva um pouco ao desenvolvimento das nossas capacidades interiores, para que perante a adversidades nós não nos sintamos tão pequenos, mas pelo contrário, nos sintamos que podemos resolver isso com um grande aprendizado para a nossa existência. Muito bem colocado, Zé Roberto. Também vejo por aí, me chama muita atenção esse espírito de resistência diante das adversidades, diante das dificuldades, dos desafios. E isso é interessante de refletirmos, porque muitas vezes quando algo é difícil, é desafiador, ou é difícil, ou algo que a gente desconhece, a tendência é desanimar ou evitar. E
realmente enfrentar as dificuldades é uma forma de descobrir coisas muito válidas. Forças internas, desconhecidas, e processos de superação que às vezes acabam sendo válidos não só para nós, mas para as pessoas que também estão ao nosso redor. E eu vejo muito aí a virtude deles, da determinação, né? Ou seja, de seguir em frente, e de dar a volta e de persistir, como também falávamos antes da perseverança. E outra reflexão é que muitas vezes o que a gente chama de impossível é aquilo que a gente não conhece, ou é aquilo que a gente não ousou fazer. Então, às vezes, é mais fácil falar, não, isso não tem jeito. E será que a gente não poderia olhar a nossa vida com outros olhos? Aquilo que a gente fala, poxa, isso não dá, isso não tem solução, isso não tem jeito. Será que a gente não poderia duvidar dessa limitação nossa e ousar ir mais além? Então, creio que por aí vão ter experiências muito, muito válidas, muito, muito úteis aí para a nossa vida. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje, agradecendo a presença dos professores José Roberto e também do Bernardo Norá. E claro, desejo que sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado aí, Danilo, obrigado, Bernardo. Foi mais uma vez aí um prazer estarmos aí juntos e podermos trocar algumas ideias e compartilhar isso com as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, José Roberto, muito obrigado, Danilo, pela convivência, pela troca de ideias e até a próxima. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo também através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonín Dvorak e chama-se Sinfonia número 8 em Sol Maior, Adágio.